Agora que nós já dominamos plenamente o hardware, o software, já aprendemos direitinho como é feita toda a programação do Arduino, podemos passar para 3 capítulos extremamente interessantes e importantes. Nesse capítulo 8, nós vamos estar analisando então os sensores e os atuadores analógicos. E dividimos em 2 partes. A primeira parte nós vamos falar só de uma introdução e vamos abordar uma novidade bastante interessante, que são os atuadores sonoros. Na segunda parte a gente vai complementar, mas vamos focar primeiro essa primeira parte, que é a parte introdutória. Então vamos conhecer os conceitos, os princípios que regem o funcionamento dos sensores analógicos. E como aconteceu no caso dos sensores digitais, podemos afirmar que todos os sensores analógicos funcionam exatamente da mesma forma. Usam basicamente na parte da entrada do input o analog read e na parte da saída o analog write. A figura abaixo nos permite entender o conceito do funcionamento, que seria então um sistema voltado à monitoração de sinais analógicos, sendo que um potenciômetro vai simular o nível de entrada, enquanto que a saída pode ser simulada através do nível de tensão PWM, que por sua vez vai comandar a intensidade luminosa de um LED, mas também poderia comandar o nível de um sinal audível ou mesmo a variação da frequência de um sinal sonoro. Já o monitor serial nos permite visualizar quantitativamente os valores reais dos níveis. Sensores analógicos mais comuns são as fotocélulas, que medem o nível da luminosidade. Pode ser também sensores de captação de som, de ruído, sensores de gases, sensores de vibração, sensores de tensão, tanto de corrente contínua, sensores de pressão mecânica, sensores de luz ultravioleta, sensores de condições atmosféricas, temperatura, umidade relativa do ar, pressão, presença de chuva, que será objeto do nosso da segunda parte desse capítulo. E ainda temos os sensores de vapores, de nível de água, umidade do solo. Vamos relembrar algumas coisas que já foram apresentadas em capítulos anteriores, mas sempre é bom a gente recapitular um pouco, até para focar em todo o assunto que vai ser explorado daqui para frente. Que é o seguinte: enquanto o sensor e atuadores digitais trabalham apenas com 2 níveis de tensão, que é 0 e 5 volts, os analógicos eles trabalham, na verdade, com 1024 níveis distintos de tensão de entrada em degraus de 4,89 mV e 256 níveis distintos de saída em degraus de 19,61 mV. Existe um número significativo de sensores no mercado, e eles podem ser classificados em 3 tipos distintos. Tem o sensor analógico puro, que fornece simplesmente um sinal entre 0 e 5 volts, que deve ser acoplado a um pino analógico, um A0 ou um pino analógico, e que é identificado na plaquetinha, no sensor, como com um símbolo S. Aí temos os níveis sensores analógicos que, na verdade, embora eles recebam um nível variável de tensão, eles classificam esses níveis de entrada na faixa de 0 a 2,5 volts, e que significaria então corresponderia a um nível off, ou seja, 0, ou ao captar esse sinal, eles classificam esse nível entre 2,5 e 5 volts, que seria então considerado como um nível on. A saída, obviamente, é uma saída digital, porque ele, na verdade, vai funcionar como um sensor digital, e assim como deveria ser classificado como um sensor digital e não necessariamente como um sensor analógico. Já tem outros sensores, são mais sofisticados, que eles permitem as duas coisas. Eles tanto têm a possibilidade de fornecer uma saída digital,
com uma saída analógica. Então ele tem duas saídas, além, obviamente, dos 5 volts e o ground. Ele tem um pino que fornece um sinal digital, né? E tem um pino que fornece o sinal analógico. Considerando que no caso do sinal digital existe um potenciômetro que nos permite ajustar qual o limite entre o sinal on e off. Tá? A maioria dos sensores, ou grande parte dos sensores, além de fornecerem esses níveis, né, eles também aceitam trabalhar dentro de um conceito que é um conceito que se pode ligar diversos sensores num barramento. E esse barramento tanto pode ser o I2C como o SPI. Isso a gente vai explorar um pouco mais no decorrer desse capítulo. Nesse slide, nós estamos mostrando dois sketches muito simples e muito básicos que nos permite aplicar esse sketch em qualquer sensor analógico. O primeiro sketch que a gente apresenta do lado esquerdo, é uma leitura simples do valor de entrada. Então, obviamente, eu uso o Serial Begin para poder se comunicar com o monitor serial. E aí eu uso o Analog Read, né, para ler o valor, né, e simplesmente imprimo esse valor no monitor serial. Já no segundo sketch apresentado, eu posso fazer a conversão do valor lido em casas decimais, né, como já foi apresentado anteriormente. Lembrando só que eu tenho que usar uma variável no formato float, aliás, duas variáveis. Uma variável para armazenar o valor lido e uma variável para armazenar o valor convertido. E aí, ou eu posso usar simplesmente a regra de 3 para fazer a conversão, ou posso também, como já foi visto antes, usar o map para fazer a conversão para a escala de valores que nos interessa. E do lado direito, a gente está apresentando aqui uma série de sensores que podem perfeitamente trabalhar com qualquer um desses dois sketches. Como nós falamos na função map no slide anterior, estamos apresentando agora um sketch que, junto com a função map, nos permite classificar a faixa de entrada da tensão fornecida por um sensor analógico em três faixas distintas, né? Uma faixa de 0 a 2, de 2 a 4 e acima de 4. E aí, dependendo da faixa, vai acender um LED, que pode ser um LED vermelho, um LED amarelo ou um LED verde. O sketch está abaixo e é bem autoexplicativo. Até então, nós temos usado sempre o monitor serial ou LED para funcionar como um atuador analógico. Mas podemos usar também o som através da variação do volume ou da sua frequência para sinalizar uma saída analógica. E para isso a gente pode usar um buzzer passivo, como mostrado abaixo. Então, o que é um buzzer passivo? É simplesmente um dispositivo que ele precisa ser ativado. E como é que a gente faz para ativar esse dispositivo? É muito simples, basta aplicar um chaveamento, né? Esse chaveamento vai simular uma onda quadrada que, por sua vez, simula um sinal senoidal. Então, para calcular qual é o valor do tempo de chaveamento on-off, nós temos que lembrar que a frequência de um sinal é equivalente o período de um sinal é equivalente ao inverso da sua frequência. Por consequência, meio período desse sinal, que seria o tempo de on e equivaleria também ao tempo de off, seria equivalente à metade da frequência. Para isso, basta aplicar uma fórmula. Intervalo de tempo, que a gente está chamando de delay, igual a 1 segundo dividido por 2 vezes a frequência da nota musical que a gente quer reproduzir.
Então, para a nota Lá, cuja frequência é 440 Hz, aplicando a fórmula, nós chegamos ao valor de 1136 microsegundos, que é o tempo que nós vamos comutar o sinal de on e off para poder obter uma nota Lá através de um buzzer passivo. E o sketch está mostrado aí e traduz de uma forma muito simples como é que deve ser feita a programação do Arduino. Então, como tudo na vida evolui, também a programação do Arduino evoluiu e foi criada então uma função chamada tom. Tá? É uma função simples de ser programada, porque ela envolve a definição de um pino, da frequência e da duração desse sinal. Né? Existe também a possibilidade da sintaxe simplificada, onde você simplesmente nomina a função tom, o pino e a frequência. Né? E os dois formatos são válidos. Mas se eu não usar o primeiro formato, tá? A frequência sonora irá ser reproduzida até que apareça um novo comando tom ou um comando no tom, que interrompe então a reprodução pela desconexão do pino. É sempre necessário introduzir um delay que intercala um silêncio entre duas notas a serem emitidas. O comando gera uma onda quadrada na frequência específica de um sinal PWM com um duty cycle de 50%. Apenas uma frequência pode ser gerada a cada vez, né? Enquanto uma nota estiver sendo executada em um determinado pino, o novo comando tom não será executado enquanto o pino não tiver sido desconectado através de um sinal, numa função no tom. Tá? O uso dessa função interfere nos pinos PWM 3 e 11 em placas diferentes da versão Mega. Né? Esquecemos de observar que o pino a ser utilizado tem que ser um pino PWM, tá? Esse sketch que está sendo apresentado é um sketch bem interessante, porque ele prevê um sinal de entrada, que pode ser gerado por um potenciômetro, né? E esse sinal de entrada vai ser captado por um pino analógico, que vai fornecer um valor dentro da faixa de 0 a 1023. Agora, eu tenho que delimitar essa faixa, a faixa de uma emissão sonora, que no caso seria 250 a 1500 Hz. Então eu uso a função map para reduzir essa faixa. E graças a isso, eu posso programar, usando a função tom, um som, né, que vai ser produzido por esse atuador analógico, que na verdade é simplesmente o nosso geradorzinho aqui de som. Concluindo a primeira parte do capítulo 8, então estamos apresentando uma coisa bem interessante, é como eu posso gerar música, né, usando um buzzer passivo. Né? Então, veja que eu posso fazer uma programação, e o sketch é autoexplicativo, simplesmente usando a função tom e gerando notas musicais. Né? Lembrando que no Brasil, a gente usa a nomenclatura de notas musicais que vai de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e a nomenclatura internacional, mais anglo-saxônica, começa do C, D, E, F, G, A, B e C. Mas a tabelinha que a gente está apresentando aqui nos mostra qual é a frequência que eu tenho que usar para programar uma determinada nota. Então, o sketch mostrado, ele é um sketch que nos permite cobrir toda a escala musical através dessa programação. Espero que vocês gostem. Isso é um sketch bem legal de ser implementado.